no computador? Tô. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui, ó? Sim. Isso aí, clica neles. Depois clica em alterar layout. E depois em destaque. Aqui, deu. Perfeito. Você também pode passar o mouse lá em você, aquele quadradinho você, lá e clicar nas duas setinhas para minimizar, daí aparece melhor a tela. Certo. Certo. Então tá bom, vamos lá, vamos fazer a conta agora. No mosaico, os paralelogramos têm mesma área. Meu Deus, tá meio estranho aqui. Eu acho que ele tá falando desses paralelogramos verdes, né? É que eu pensei que fosse um negócio 3D isso aqui, a primeira vez que eu olhei. Sim. Tá esquisito, né? Se uma pessoa bêbada olhar isso, ela vai ficar meio tonta. Parece uma caixa, parece, sei lá, um fogão, né? Se tu colocar uma boca aqui, uma pia, né? Uma torneirinha aqui, Ah, vai parecer um fogão, uma pia de casa, assim. Mas na verdade não é nada disso, né? Na verdade é um paralelogramo aqui, outro aqui, outro aqui. A princípio. Beleza. Na realidade, né? Os roxos aqui também são paralelogramos, né? Só que eles, além de serem paralelogramos, eles são quadrados. Eles têm lados iguais, né? sim. Lado igual a esse, igual a esse, igual a esse. Então também é paralelogramo. Muito bem. Paralelogramo é todo o carinha que tem dois pares de lados paralelos, né? Esse lado é paralelo com esse aqui é paralelo com esse. Tudo bem? Tudo. Tu sabe que uma reta é paralela. Opa, peguei errado. Uma reta é paralela à outra quando elas têm a mesma inclinação, ou seja, quando elas nunca vão se encontrar. Se eu tivesse desenhado bonito, esses dois lados aqui, por mais que eu prolongasse eles, eles nunca iriam se encontrar. Tá bom. Continuando, os quadrados também. O mosaico, os paralelos têm a mesma área, os mosaicos, os quadrados também. Determine a área desse mosaico. Então a gente quer saber a área de tudo. E aí, se essa conta caísse na sua prova amanhã, você saberia resolvê-la? Eu acho que não. Problemático. Muito bem. Eu acho que seu professor ele não seria malvado se você fizesse parte da conta. Uma parte da conta seria, por exemplo, você encontrar a área dos quadrados. Você sabe como encontrar a área só dos quadradinhos roxos? É lado vezes lado. Lado vezes lado. Então, quanto que mede o lado desse quadradinho? 3. 3, exatamente. Então, a gente tem que a área dos quadrados roxos, né? A área dos quadrados vai ser igual duas vezes, porque tem dois quadrados, né? Uhum. Lado ao quadrado. Por isso que a gente chama de ao quadrado quando eleva a 2, né? Porque lado vezes lado fica 3 vezes 3, 3 ao quadrado, certo? Certo. Aí que vem o ao quadrado. Então fica 9 vezes 2, 18. 18 centímetros quadrados. Os professores gostam de unidade. Então tá bom, a parte roxa é 18. Agora a gente tem que encontrar a parte dos paralelogramos verdes. A gente tem 3 paralelogramos verdes. E aí, você sabe a equação da área de um paralelogramo? Era base vezes altura. Base vezes altura, muito bem. E aí, qual é o tamanho da base desses paralelogramos? 5. Perfeito, então agora só falta tu me dizer qual é a altura desses paralelogramos. É 3. A altura é 3, mas de onde você tirou isso? Não seria a mesma do quadrado? Não. A altura é sempre, olha, por exemplo, teu pai, eu não sei, meu pai fazia isso quando eu era pequeno. Ele me colocava na parede assim e riscava a parede para medir minha altura. Ele ficava anotando assim. Ele falava, fica reto. Então a gente só mede a altura quando a gente está reto. Portanto, a altura desse paralelogramo aqui é uma retinha reta, tá vendo? Uhum. Que vai de uma base a outra. Da mesma forma que a tua altura vai do teu pé à tua cabeça quando tu tá reta, né? Em vertical, que nem essa retinha vertical aqui, beleza? Beleza. Beleza. E daí o que tu tens que me responder é quanto mede essa retinha? Tem ideia de quanto? Não. Tá. Vamos então aos poucos, né? Beleza, eu tenho uma retinha dessa aqui, tudo bem. E aqui tá dizendo que mede 6,36. Tudo isso aqui, então, mede 6,36, beleza? É.
E agora, você sabe qual que é a altura dessa daqui? Não seria metade de 3,6,36. Então, Metade? eu Por que sei. metade? Não, eu tô pensando aqui. Pode pensar à vontade. Mas não é a metade, tá? É uma fração, mas não é a metade. A metade de 5 centímetros. Não, não tem nada a ver com 5, tem a ver com essa retona que eu desenhei ali. Bem, olha só. Perceba que todos esses paralelogramos são iguais, né? Tá até falando de mesma área aqui e tal. Eles são iguais. Então significa que eu tenho uma outra reta do mesmo tamanho que essa aqui, certo? Só que ali embaixo, né? Para a altura do outro. Sim. Agora eu vou ter uma outra reta desse mesmo tamanho, vou até fazer aqui no mesmo lugar, só que aqui embaixo. Então eu precisei de três retinhas do mesmo tamanho para ficar com 6,36, né? Então iria ser a metade da metade. Não, é um terço. Ou seja, dividir por 3, tá bom? Tá. Então a altura dos paralelogramos é 6,36 dividido por 3. E aí, você sabe quanto dá 6,36 dividido por 3? Não. Você vai poder usar a calculadora na prova? Não. Esses números, então, tu pode ter certeza que o professor não vai avacalhar, tá? Esses números aqui é tudo múltiplo de 3. Qual é o teu nome mesmo? Lara. Né, Lara? São todos múltiplos de 3, concorda comigo? Sim. Então tu tem que pensar, qual número vezes 3 dá isso aqui? Dá 6,36. Pô, é o 2, o 1 e o 2, Certo. né? Porque, pô, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 de novo, 6. Não faz sentido? Faz. Então tá bom. Então agora eu descobri a altura, isso aqui é a altura, e a base tu mesma me falou agora há pouco. 5 é a base. Nós temos três paralelogramos e você me falou agora há pouco também que a área de um paralelogramo é base vezes altura, né? Uhum. Portanto, tu consegue terminar essa conta aí para mim? Chegar na resposta que tá pedindo? A gente não teria que multiplicar. Primeiro, tu tem que encontrar a área de um dos paralelogramos, para depois multiplicar por 3. Vai lá, encontra a área de um paralelogramo para mim. Certo. Dez vírgula seis. Vamos ver, não sei. Acho que sim. Vamos lá, eu vou até pintar de verde aqui, porque nós estamos procurando algo que é verde. A área do... Esse meu paralelogramo ficou muito feio. Aqui. A área de um paralelogramo, né? Como você falou, base vezes altura. Bem, daí eu posso usar essa mesma lógica de multiplicação rapidinho aqui, mas eu não quero fazer isso, né? Você fez bonitinho assim, né? Foi isso que você fez? Sim. 2,12 vezes 5, então 5 vai dar 10, vai 1, vai 5, mais um 6, vai 10. Como tem dois números depois da vírgula, a resposta também tem dois números depois da vírgula. 10,6, isso mesmo. Tu usou calculadora para fazer isso? Não. Ah, então tá bom. A prova não vai poder, então comigo também não pode, né? Sim. Certo, minha amiga. Então acabamos de encontrar a área de um paralelogramo, só que nós temos três. Então a gente multiplica por 3, né? Sim. A hora que a gente multiplicar por 3, vai ficar. Olha só, né? A gente olha, meu Deus, outro número de vírgula, professor. É, mas eu vou te ensinar uma técnica shinobi aqui, muito boa. 3 vezes 10,6. Bem, tu tem que concordar comigo que 10,6 é a mesma coisa que 10 mais
0,6, né? Sim, Agora tu faz chuveirinho, lembra do chuveirinho? lembro. Pois é. 3 vezes 10 é 30. E 3 vezes 0,6? Ai, meu Deus, conta com vírgula. Relaxa. Pode pensar, por exemplo, em centavos, né? 3,06 é a mesma coisa que 60 centavos mais 60 centavos mais 60 centavos. Se tu fizer a conta, tu vai ver que tu fica com R$ 1,80, ou seja, 1,8, não é mesmo? Sim. Mas você também sabe a tabuada do 3, né? Tenho certeza que você sabe. Ou eu estou errado? Não, Não, esse... você sabe mesmo, né? Sim, Então tá bom, então tá bom. Então você sabe que 3 vezes 6 é 18. sim, Bem, de certa forma a gente está fazendo 3 vezes 6, né? Mas é 3,06. Então a resposta vai ser 18 com uma vírgula. Sacou a ideia? sim. Então tu sempre pode usar essa técnica maravilhosa aí para chegar na resposta. Então, recapitulando, né? Nós estávamos fazendo 3 vezes 10 na 6. Eu separei o 10 na 6 ali e acabei chegando que a resposta é 31,8. Então, beleza, a área dos paralelogramos juntas 31,8. E a gente agora soma 31,8 com 18 e chega na resposta final, final answer aqui, tá bom? Eu não vou fazer essa conta, que essa conta aqui é muito de crianças de 0 a 4 anos, né? Não preciso fazer isso. Depois você faz e descobre aí que a resposta vai ser 49,8 centímetro quadrado. Beleza? Tudo certo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida por enquanto. Coisa boa. Bem, se tu chegou a fazer alguma dessas questões que sua mãe me mandou, teve alguma que tu tem mais dúvidas? Alguma no livro que tu bate o olho e olha, meu Deus, se isso aparecesse na prova eu não saberia nem começar? Não, acho que no mais era essa primeira mesmo. Ô, louco. Então as outras você sabe. Dizer que eu sei, sei não, mas... Você tá querendo me dar um migué, então. Tá me dando um miguezão. E essa aqui? Na área da região azul. Sabendo que os lados dos quadrados em amarelo medem 1 centímetro. E aí, qual é a área da parte azulzinha, então? Hum, Tem ideia? É bom sempre fazer um desenho para poder riscar, né? Se tu puder riscar o desenho bastante na prova, assim, isso ajuda muito. sim, Né? Porque tu tem que pôr a mão na massa, sacou? Se eu ficar mostrando o caminho direto, né, tu não vai manjar, né? Tipo aquela coisa que eu fiz lá das retinhas, tenho certeza que te ajudou bastante a fazer igual, vai te ajudar bastante a fazer igual na prova, meu. sim. Faça bastante desenhos, porque esse assunto aqui é desenho, né? É, Beleza, então ele quer a área da região azul, né? Então, pô, tu parece que tem o que seriam uns retângulos, né? Umas coisas assim. Esses quadrados, né? Ele está dizendo aqui que são quadrados, esses amarelos são quadradinhos. Então significa que eles têm o mesmo tamanho, né? Lados de tamanhos iguais. E ele está dizendo que os lados dos quadrados amarelos medem 1 centímetro. Beleza? certo. Certo, mano. Então, ó, eu vou fazer só um desenho para você, porque você tem que tentar fazer essa aqui sozinha. Essa aqui é mais fácil que a outra, hein? Certo. Se liga, por exemplo, esse tamanho todo aqui, então, de acordo com o nosso enunciado, mede 1. Tá ali no enunciado, ó. Quadrados em amarelo mede 1, os lados, né? Beleza, isso aqui mede 1. 1 centímetro. Só que se aqui mede 0,5, né? Quanto que vai medir aqui? Esse tamanhozinho aqui mede quanto, então? Se aqui mede 0,5 e tudo mede 1. Quanto que sobrou para esses vermelhinhos? 0,5. E isso é bem óbvio. Confiança. O maior problema das crianças na hora da prova é a falta de confiança. Você tem que ter muita confiança, porque você tem 14 ou 13 anos, sei lá, e está estudando matemática há 8 anos já. Então você sabe as coisas, tá bom? Tenha convicção nisso.
E tome decisões na hora da prova. Não fica, tipo, postergando. Vai lá e faz, sacou? É assim que a gente cresce, além de tudo. Indo lá e tomando as atitudes. Agora, show de bola, então significa que mede 0,5. Olha só como as coisas estão acontecendo, se liga. Se aqui mede 0,5, né, Lara, aqui também mede 0,5, né? Porque é um quadrado também, que mede 1 ao todo, não é mesmo? Então aqui mede 0,5 também. Olha só, minha amiga, então a gente já tem uma coisa bem interessante. Se tu pensar bem, já dá para encontrar a área desse pedaço aqui, não é? Concorda comigo? Sim, sim. Porque, bem, a área de um retângulo é um lado vezes outro, né? Base vezes altura. Tem a base, que é 1, e a altura, que é 0,5. Beleza? Então tá, ó, eu fiz um monte de exemplo C aqui. Nossa, fiz a coisa quase toda já. Tenta terminar essa conta. Se surgir dúvidas, vai me perguntando, tá? Mas eu quero que tu ponha a mão na massa, beleza? Certo. Então tá bom. Deixa eu pegar uma garrafa de água, que eu tô dando aula há um tempinho, e fechar a janela, tá bom? Mas vai começando aí. Certo. Tá bom. Só um segundo.
Certo, e aí? Fez alguma coisa? Fez. Conseguiu fazer o quê? Se tu quiser me mandar uma foto, né? Pode mandar lá pelo zap da tua mãe ou me explica aí o que você fez pra eu ver se eu acredito. Eu fui mais um raciocínio aqui, sabe? Esses raciocínios o professor normalmente não aceita, né? Que já que basicamente 0,5 mais 0,5 fica 1, eu pensei, tipo, se a gente fosse afastar esses quadrados menores, a gente teria 2 centímetros, porque um lado do quadrado já está falando que era 1. Então, se a gente somar 0,5 mais 0,5, fica 1 também, daí vai dar 2. Uh, E daí, se a gente fizer isso com todos, a gente consegue ver ali e fazer 2 vezes 2. Perfeito. Então, em outras palavras, tu tá me dizendo que você encontrou a área desse tamanho e deu 0,5, certo? Uhum. Aqui também deu 0,5 centímetros. E aqui também. E aqui também. 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5 dá 2 centímetros quadrados, certo? Sim. E a parte do meio? Faltou a parte do meio. É, tinha me esquecido ali. Só um detalhe, né? Mas dá pra Então gente agora você tem que também. somar essa parte do meio. Qual que é a área dela? Para tu saber a área dela, é só tu saber qual é o tamanho dos lados dela, né? E quais são os tamanhos dos lados dela? 2. Ah, calma aí, né? Aqui mede 1. Sim, sim. Então aqui mede 1 também. É. Aqui mede 1. Então aqui mede 1 também. Portanto, a área é 1, porque 1 vezes 1 é 1, né? Sim, Então vai ser 1 mais aquele 2 que você tinha calculado antes. sim. Ou seja, qual que é a área total? Pera. 2, né? Não, não é 2. Você tinha encontrado que a área só dos pedacinhos era 2. Sim. Tá, desculpa. E agora mais essa. Não, não precisa Mas, pedir desculpa. A foi- questão é, eu não quero que você erre na prova uma coisa besta dessa, né? Sim, Claro que sim, aqui é 3, né? sim. A soma de todo mundo dá 3. Muito bem. É que eu tinha escutado que era uma. Beleza. Show de bola. Então, né, por esse tipo de coisa, você tem que escrever bem os detalhes, né? Ah, vamos escrever que são os 4 pedaços mais a parte do meio. Daí para o professor ir te dando pontinhos, né? Caso tu erre pedaços da conta, beleza? Sim. Beleza. Agora, minha amiga Lara, vamos continuando. Deixa eu pegar a próxima aqui. Beleza. Tu é de onde? De Novo Hamburgo. Ah, de Rio Grande do Sul, tchê. Você não tem sotaque de gaúcha. Beleza. O que que tá acontecendo aqui? Ah, tem duas questões, então vamos fazer só desse negocinho colorido por hora. Nossa, minha vista já tá ruim. Já. Tô muito velho por essas coisas. Na aula de artes, Camila desenhou uma figura formada por 7 triângulos retângulos, como mostra a figura. Sabendo que os lados perpendiculares de cada triângulo medem 3 e 4 lados perpendiculares. O que é uma perpendicular? Você sabe? Eu sei, mas. Uma coisa perpendicular à outra, sem migué, é simplesmente se perguntar o que é uma coisa perpendicular à outra? É quando elas fazem 90 graus. Tá vendo? Essas retas são perpendiculares uma à outra. Beleza? Certo. Não tem que ter 90 graus. Isso aqui, ó. Qual é o lado que é perpendicular ao outro? É essa reta e é essa reta, porque elas, quando se cruzam, fazem 90 graus. Isso é ser perpendicular. Só isso, nada além disso. Muito bem. Então, se tu notares aqui nessa bela figura,
tem vários ângulos de 90 graus. E os triangulinhos me parecem ser iguais, né? Sim. E ele está dizendo que os lados perpendiculares medem 3 e 4. Então, por exemplo, nesse cara amarelo aqui, esse é o lado que mede 4, né não? E esse aqui é o... Peraí, esse é o lado que mede 4? Faz muito sentido se for. Não, não, é assim, eu tô comendo bola, é assim. Esse é o lado que mede 4, porque é o lado que parece maior, né? Sim. E esse é o lado que mede 3. Show! E aí, qual que é a... Ele tá pedindo área, né? Então, tem triângulos. Qual que é a área de um triângulo? É, lá... Não, é base vezes altura Dividido por 2. dividido por 2. É. Né? Lembra que quando a gente estava falando de retângulos lá era base vezes altura? Mas Sim. por que triângulo é base vezes altura dividido por 2? Porque se tu pegar um retângulo e cortar no meio, vira um triângulo. Dois triângulos, na verdade. Então tu É. divide por 2, sacou? Sim. Olha só como as coisas fazem sentido na matemática, né? Beleza, então tu tá com a faca e o queijo na mão aí. Tu tem triângulos que tem base 4, altura 3, né? Tu sabe a área e tu tem quantos triângulos? 7. Então quando chegar na resposta, me fala. Essa aí eu acho que dá pra tu fazer tranquilamente, né? Se pensasse um pouquinho. Mas vai lá, não tem problema. Chega na resposta e já era. A gente ir para a próxima. Ficou 6. Ficou 6? A É. área total ficou 6? 4 vezes 3 dividido por 2. Ah, tá. Mas tu tem 7 triângulos, né? Ah, sim. Daí eu poderia fazer 6 vezes 7, já que todos os triângulos são iguais. Não? Isso aí. Agora 6 vezes 7, 42, né? Sim. Beleza. Beleza, vamos para a próxima. Certo, deixa eu pegar a próxima. Tá entendendo por enquanto aí tudo? Sim. Oxe, tá bom então. Bem, bem, vamos fazer, né? O que dá para fazer aqui. A 4. Quem tá chegando no final da aula, talvez pegue de outra matéria. Bem, você lê, você me diz o que tem que fazer. Se tu não conseguir, eu te ajudo. Certo. Da área, né? Hum, Dirceu fez um croquis. Croquis, né? Tá. Dirceu fez um croquis para o projeto de seu escritório. Calcule a área do escritório de Dirceu, incluindo paredes. Então, eu não poderia somar todos eles, né? Se tu quer encontrar a área, não, né? Porque a É, área não é perímetro. sim. É, tá certo. Mas você tem algumas coisas acontecendo aqui, né?
Eu não sei que figura geométrica é essa, mas parece que a gente tem um negócio que é um triângulo e um paralelogramo, né? É. Quando tu tiver uma situação como essa, quebra, né, em figuras que são mais fáceis de obter a área. Agora ficou mais fácil, né? Porque tu sabe a área de um paralelogramo e tu sabe a área de um triângulo. Hum, Lembra da equação da área do paralelogramo? sim, Viu, Lara? Na prova amanhã, pega e rabisca a prova, entendeu? Fica certo. assim, que daí tu consegue enxergar melhor as coisas. Só para confirmar, a área do paralelogramo é a área menor vezes a área maior? Ah, a área do paralelogramo é base maior mais a base menor, tudo isso dentro do parênteses, né? Vezes a altura dividido por 2. Vezes a altura. Tá certo.
E aí, senhorita? Estou fazendo ainda. Tu tá fazendo a área do trapézio por enquanto, né? Sim, É. Eu não sei quanto tempo você vai ter na prova, né? Não é querendo te pôr pressão, mas é uma conta que você tem que fazer um pouquinho mais rápido, né? De sim. toda forma, vamos ver se nós estaremos no caminho certo. Eu vou chamar essa área do trapézio de A1. Então, Aqui. base maior vezes base maior mais base menor. Quais são as duas bases aqui? A base é 3,10 e 2,70. Perfeito. Vezes a altura. Qual que é a altura? 3,10. Perfeito. Dividido por 2, né? É, Essa conta é meio chata, pena que tu não pode usar a calculadora na prova, né? foi ali na parte da divisão que eu tô demorando Putz, mais. que droga de conta. Bem, sabe como é que eu faria isso aqui, para não perder tempo? Eu diria que esse número, na verdade vos digo, bem, se tu fizer a soma, tu vai ver que vai dar 5,8, né? Não é mesmo? 5,80 no caso. Bem, a soma dá 5,80, que é a mesma coisa que 5,8. E tu lembras que tu pode escrever isso como 5 mais 0,8, né? Sim, Eu acho que 5,08 é mais fácil de multiplicar por 3,10. Talvez até se tu quiser, tu pode multiplicar. Sabe, são contas que eu faço para ver se os alunos gostam, né? sim, sim. 3 mais 0,1. Eu gosto de fazer isso aqui. Agora eu faço chuveirinho, porque, pô, é tudo conta fácil daí, com número de, vamos dizer assim, de direto, né? De tabuada. Aqui fica 15. Aqui vai ficar 5 vezes 0,1. Bem, 5 vezes 1 é 5, só como tem vírgula, 0,5. Ó, nada demais, né? Meu Deus, 0,8 vezes 3, relaxa. 3 vezes 8 não é 24? Sim, Então é 2,4. Né não? sim. E agora o último aqui, 0,8 vezes 0,1. Meu Deus, duas vírgulas, relaxa. 8 vezes 1 é 8. Só que como tem duas vírgulas, vai ter que ter dois números depois. Quer dizer, como tem dois números depois da vírgula, vai ter que ter dois números depois da vírgula. Então 0,8. Opa, coloquei igual onde era para pôr mais. Falei besteira. Sacou o que eu fiz, minha amiga? Sim. Show. Então pronto. Tá feita a multiplicação na parte de cima, né? Agora é só tu somar isso aí. Eu acho muito mais tranquilo fazer isso. Mas se tu quiser fazer de outro jeito lá, colocando os maisinhos, subindo o número, descendo o número, essas chatices todas, você que sabe. A questão é, agora tu soma isso aí que eu fiz, divide por 2, e depois você tem que encontrar a área dessa parte triangular aí. Quanto é que vai dar essa área triangular? Também é base vezes altura dividido por 2, né? Sim. Então tá bom. Bem, eu acho que tá de boa. Não vamos ficar no fim dessas contas, mas tu tem que treinar mais essa matemática, não porque eu tô pedindo, mas sim porque na prova você vai precisar de mais tempo, né? Sim. Beleza. Eventualmente, aí, umas próximas aulas, a gente pode treinar mais matemática básica também e tal, né? Porque é que nem na academia, né? Se a pessoa acha que ela vai um dia na academia e vai ficar monstra ou vai ficar magrinha, não tem como. É uma coisa com rotina, concorda comigo? Tudo é Concordo. rotina. Para aprender a tocar piano, pra aprender uma língua, é uma coisa que tu precisa de muito tempo. Então, eu acho até bom, né, ter um acompanhamento. Até porque, por exemplo, não acontece um monte de vezes de tu ir na aula e o professor tá falando, tu não aprende nada. Tu só acaba aprendendo quando tu vai estudar depois. Sim. Isso é péssimo, né? Pensa a quantidade de tempo que tu fica na escola. São 200 dias letivos, tu fica no mínimo umas 4 horas. Por ano são 800 horas, vezes os 12 anos de ensino obrigatório, 800 vezes 12 dá 8.760 horas, né? Se tu dividir por 24, tu vai ter uma carambada de dias aí. Então é É, um tempo jogado fora se tu não aproveitar em aula, não é mesmo? Eu não tô dizendo pra tu ser nerd, eu tô dizendo pra, tipo, o professor tá falando, tu tá acompanhando o que ele tá dizendo. E esse tipo de coisa só vai acontecer se tu tiver confiança e uma base boa, que a gente pode ter, né, estudando juntos, beleza? beleza. Beleza, vamos tentar fazer essa então.
E aí, se aparecesse na tua prova amanhã, saberia fazer? Sim. Opa, começa aí então. Pelo menos escreve as equations e me fala. Não seria fazer base vezes a altura? Também a base maior vezes a base menor vezes a altura. Sim, são trapézios, né? Então Sim. é isso mesmo. A questões polemiquíssima aqui é que, bem, para o cara de baixo, né, dá para obter a área fácil, né? Agora, bem, vai lá. Encontra a área aí. Quando tu encontrar a área A, depois a gente vai para B, tá bom? Foca na A primeiro. Ah, é a de cima. Ou é de baixo que tu tá falando? Olha no desenho, né? É a de baixo, né? Ah, tá. Um detalhe importante ali. Essas áreas são iguais, né? Tá escrito ali depois. Daí eu também tenho que dividir por 2, né? E isso, a equação da área de um trapézio é base vezes a altura dividido por 2. Isso. Acho que eu terminei aqui. Uhul! E aí, tu terminou então a área, né? Quanto é que deu a área? A área. A areazinha verde ali, né, do terreno A. Eu não sei se tá certo. Oh, Mas meu Deus, quanto é que deu, dica? é um número um tanto alto. É pra ser alto mesmo, né? Um terrenão. 13 mil. 13.000, pô, é um número meio alto mesmo. 30 mais 34 vezes 25. Eu acho que tu multiplicou o 30 pelo 34, é pra somar, né? É base maior mais a base menor. Ah,
É mais. Ai, É mais, não é vezes, né? Ai, meu Deus do céu. Não pode errar uma dessa na prova, porque veja, além de tu errar a conta, tu perdeu tempo. é. Então, perde um tempo antes de fazer a conta para ver se faz sentido aquilo que tu tá escrevendo, sacou? Pega e escreve a fórmula antes de escrever com os números, né, ó. Sim, sim. Base mais basezinha. Opa, esse meu B ficou feio. Vezes a altura dividido por 2. Pronto, agora tu não vai mais errar, né? Aqui é a soma. É, eu Além de entendo bem. mostrar, professor, que tu entende a matéria, porque vai que tu erra a conta mesmo assim, mas ele vai perceber, pô, mas pelo menos ela sabe a fórmula. E vai te dar meio ponto. Tá, Mas a então. professora é um pouco malvada. Ah, sim, os professores são tudo assim mesmo, né? Tá louco. Culpa é sempre do professor. Ó, 800 metros quadrados. Muito bem. Encontramos que a área verde é 800 metros quadrados. Agora ele pede a medida X no terreno B, tá bom? Bem, como é que você vai obter isso? Você tem que ler o enunciado, né? Tem uma parte do enunciado muito importante para conseguir resolver a B. Então, tente começar aí a B, sinta a pressão da dificuldade e eu te explico aí se precisar, tá bom? Certo. Como é que a gente descobre a altura? Pois é, né? Não temos a altura. Mas, olhe para essa fórmula. Essa é a fórmula da área de um trapézio, certo? Certo. Muito bem. Tu usou ela agora há pouco para encontrar a área verde. Mas veja que para o nosso trapézio laranja, a gente tem qual é a base maior, a gente tem qual é a base menor, certo? Mas a Certo. gente não tem a altura, nós não temos isso aqui. Nós queremos isso. É o X. Beleza? Hum. Mas, em compensação, diferente do problema anterior, nós sabemos qual é a área. Porque está no enunciado que a área dos terrenos são iguais, não é mesmo? Ah, Então, dessa vez, nós temos o A, nós temos o Bzinho e temos o Bzão, e podemos encontrar o H, né? Isolando o H, que será o X, né? Você vai chamar de X, certo? sim. Certo. Sacou a ideia? Saquei. Então tá, então começa aí e se boiar eu faço, tá? Certo. Mas eu gostaria que você conseguisse chegar no valor do X aí, porque isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Aquelas de, que a gente chama assim, isolar X, né? Isola o X para encontrar a resposta. É o que tu tem que fazer aqui, né? Porque o X está lá do outro lado, né? O H não está sozinho. A gente não poderia fazer uma regra de três? Não, não. O que tu tem que fazer é substituir os valores em A, Bzão e Bzinho e isolar o X depois, tá? Não vai dar por regra de três, não. Daí a gente multiplica a área. Oh, não. Multiplicar a área? Bem, não sei, né? Faz aí e me diz quanto é que deu, tá bom? Daí quando chegar na resposta, a gente vê se faz sentido ou não. Qualquer coisa eu faço pra você. Certo.
Para mim, o x é igual a 400. Ô, louco, chegou a 400 metros de comprimento. Esse terreno tá muito grande, né? O lado dele tá muito grande. O outro é 25. Como é que deu 400 esse? Você tá com um probleminha de matemática básica, tá? Isso é pior do que essa matéria, porque uma conta dessa, né, de isolar x, é uma coisa que tu vai ver em todas as outras matérias, não só em geometria, né? Então, problematiquíssimo isso. Vamos lá, vamos substituir os valores. A área é 800. A base maior é 30 e a menor é 20, né? Sim. Então, tá. Ó, então eu tô só substituindo os valores. 30 e 20. Agora a gente pode resolver essa soma, por exemplo, vai ficar 800 igual a 50H, que é o x, né? Sim. Por 2. Então, meu, dá para fazer isso aqui de várias formas. Ó, primeiro, dá para. Meu, eu não sei, tem 1000 caminhos aqui, eu não sei qual que é o mais fácil para ti. Ai, Poderia ser, por de exemplo, dividir o 2. você pode dividir o 2. Ou você pode, tipo, cortar esses zeros aqui e passar esse 2 multiplicando lá para outro lado, né? 80 vezes 2, 160. É só um outro jeito. Igual a 5x. E agora faz o x ser igual a 160 dividido por 5, né? Quanto que é 160 dividido por 5? Bem, se tu não souber, tu lembra que 160 é 150, ó, pra tu não precisar fazer aquela coisa chata, né? Esse negócio com chave e tal. Não faz coisa com chave. 160 não é 150 mais 10? Sim. Né? E, pô, numa divisão, a gente sabe que se os denominadores são o mesmo, né? A gente pode fazer separadamente. Não sabia que tinha, né? Esse método é ninja. Ó, pô, mas 150 por 5, professor, eu não sei. Tu não sabe, mas tu sabe que 5 vezes 3 é 15, né? Sim. Então significa que 5 vezes 30 é 150, né não? É a Sim. mesma coisa, só que com zero a mais. Então tem que ser 30 o primeiro cara. E É. 10 dividido por 5 é 2, né? Nada demais. Pronto, a resposta é 32. Hum. Então tá bem longe da tua resposta. O que foi que tu errou? É que eu multipliquei 50 vezes 800. Não, tem que É, dividir, né? Pra deixar o x sozinho. Se tu passou os 50 pro outro lado, né? Como ele tá multiplicando o x, ele vai pro outro lado dividindo, né? sim. Pois é, cuidado com a matemática básica aí. Não sei se foi falta de atenção ou se você não sabe esses detalhes ainda, né? Mas cuidado. Beleza, moça? Beleza. Então tá bom, vou pedir para que você descanse, né? E amanhã, quando você